aí galera, quem fala aqui é o professor Rones. Hoje falaremos sobre terceirização logística no Brasil. Pessoal, essa aula se encontra aí no capítulo 19, página 165. Aqui nós vamos analisar alguns gráficos, alguns números, para saber como é que anda a terceirização no Brasil, como é que está esse nicho de mercado para os operadores logísticos e como alguns países eles vêm terceirizando as suas atividades. Vamos lá. Primeiramente, né, claro, vamos fazer aqui uma breve revisão do que vimos na aula anterior. Na aula anterior a gente viu que é um operador logístico, que nada mais é que uma empresa terceirizada especialista em atividades logísticas. Vimos também qual é o objetivo do mesmo, que é agregar valor aos produtos e serviços que são prestados ao cliente. Vimos os tipos de operadores logísticos, que são transporte, armazenagem, controle de estoque e armazenagem, serviços agregados e legislação, assuntos legislativos pertinentes a cada atividade. E por fim, vimos o que é um integrador logístico, que é aquela empresa que vai integrar todas as atividades logísticas ao longo de uma cadeia de suprimentos. Na aula de hoje, vamos ver como é que ocorre a segmentação de serviços logísticos no Brasil, quais são as atividades que são mais contratadas, né? As atividades mais contratadas de serviços logísticos, ou seja, a subcontratação. Analisaremos o faturamento, né, dos operadores logísticos ao longo dos anos. E veremos, por fim, o percentual dos custos terceirizados por cada país. Por alguns países, a propósito. Pessoal, lá no capítulo 17, a gente viu que o maior motivo para a terceirização por empresas brasileiras é a redução dos custos. Então, lá no gráfico que foi mostrado para vocês, 88% das empresas que optam por terceirizar algum tipo de atividade, tendo em mente aí a redução de custos na prestação desses serviços. Então eles avaliam a relação custo-benefício, se o que é melhor é executar ou prestar a atividade ou terceirizar. E em sua grande maioria optam por terceirizar para reduzir os seus custos. As atividades, né, que são mais subcontratadas, né, de serviços logísticos, ou seja, que são contratadas por empresas clientes para que sejam terceirizadas, são as atividades de transporte, normalmente rodoviário e aéreo, e as operações de entrega expressa, ou seja, entrega rápida, onde ali você vai ter um raio de alcance menor, né, ou seja, a distância é menor, onde as entregas podem ser feitas muito mais rápidas por empresas terceirizadas. Então, as principais atividades que são, vamos dizer assim, contratadas na hora de terceirizar são essas aí. São de transporte, rodoviário e aéreo e operações de entrega expressa. Agora vamos à parte aqui dos gráficos. Se você não estiver vendo muito bem, você pode estar consultando aí o seu livro, tá? Tem esse mesmo gráfico lá. Bem, aqui, pessoal, a gente tem uma segmentação, né, das principais atividades que são terceirizadas aqui no Brasil. Ali está um pouco apagado, mas é 91%, tá? 91% das empresas, né, ou melhor dizendo, 91% das atividades que são terceirizadas são de atividade de transporte de suprimentos, ou seja, da compra, né, de materiais para tocar a atividade, né, da empresa. Então, a maioria é por suprimentos, são atividades de transporte de suprimentos, seguidas de distribuição, transporte de transferência, e aí vai. Percebemos que a atividade que é menos, vamos dizer assim, terceirizada é de serviços ao cliente, ou serviços agregados, tá? Então, a gente tem aí, né, a gente percebe que a procura, a carência de empresas por contratação de transporte de suprimentos, de distribuição, é ainda muito grande. Isso se dá pelo fato
de que essas empresas, muitas delas, né, a propósito, elas não têm a competência necessária para prestar ou executar esse tipo de serviço. Então aí elas preferem fazer uma subcontratação. Isso se dá também pelo fato que elas analisam, como falei anteriormente, a relação custo-benefício. Se é mais interessante executar ou prestar o serviço ou simplesmente terceirizar. Então, isso se dá também por uma questão de redução de custos. A gente pode ver aí nesse gráfico de dispersão, né, que há uma tendência de crescimento no faturamento das empresas ao longo dos anos, né, ou seja, dos operadores logísticos. Então, esse gráfico aqui ele tá configurado em milhões, tá? Então, por exemplo, percebeu-se que no ano 2000, as empresas, né, os operadores logísticos faturaram 32 milhões. Já em 2001 foi crescendo para 38. E no ano de 2007 faturou-se aí por parte das empresas, por parte dos operadores logísticos, 203 milhões. A gente está no ano de 2020, né? Eu não encontrei dados mais atuais do que esses que se encontram no livro de vocês, mas como a gente pode perceber, há uma tendência ao crescimento. Então a gente pode pressupor que esse valor ele aumentou bastante nos dias de hoje, né? Então assim que eu tiver uma outra fonte de pesquisa aí que eu possa trazer mais atual, eu vou estar trazendo para vocês. Mas enquanto isso a gente pode perceber que existe sim uma tendência de crescimento por parte dessas empresas. Percentual dos custos logísticos terceirizados. Aqui percebemos que existe uma divisão, né, em percentual e de países que terceirizam atividades. Vimos que o campeão, por assim dizer, em terceirização é a Europa, seguida do Brasil. Então o Brasil, a gente pode dizer que é o segundo país que mais terceiriza aqui nessa análise, 63%. E a América do Norte, né, os Estados Unidos, eles não terceirizam tanto as suas atividades, ou seja, a gente consegue entender aí que as próprias empresas, as empresas que atuam lá no mercado, preferem executar as atividades ou serviços logísticos. Acredito que isso se dá pelo fato das empresas terem mais competência de tocarem essas atividades, terem mais recursos, mais conhecimentos e habilidades para tanto. Bem, pessoal, chegamos a mais um fim de uma aula. Essa atividade aí que se encontra no capítulo, na verdade é 19, tá? Vi ali, página 171. Ela, na verdade, não existe aquela observação, ou seja, não existe uma obrigatoriedade de entregar essa atividade. Mas, caso vocês queiram agregar mais conhecimento e praticar o que foi visto na aula de hoje, eu aconselho que sim, que façam, mas sem aquela exigência de se entregar a atividade. Diferente do capítulo 18, capítulo anterior, que sim, essa tanto vale presença para aqueles que não puderem participar da nossa aula presencial, como contarão como um ponto para a média final. Outra observação, todas as atividades deverão ser entregues no Google Sala de Aula. Aqueles que faltarem à nossa aula presencial com até 48 horas, isso para quem estuda na semana, e para quem estuda no sábado, tem até segunda-feira para entregar, tá? Então, muito obrigado, fico por aqui, quero agradecer desde já a participação de todos e lembrá-los que na aula de hoje teremos também a nossa revisão a partir de meio-dia.